Olá, galerinha, tudo bem? Vamos dar, então, continuação aos nossos estudos em matemática. Eu tenho aqui o conteúdo de matemática do 5º ano e eu abri pelo portal Positivo On, né? Onde todos podem ter acesso ali. Estou aqui no livro do aluno, que é o mesmo material que você tem aí acesso na sua casa. E também os que levaram a apostila para casa pode seguir pela apostila, tá? Já pode ir fazendo a apostila, preenchendo na apostila, não tem problema nenhum. Quem não está com a apostila em mãos, lembrando que no colégio nós estamos abertos das 8 ao meio-dia. Então, se alguém tiver algum interesse em ir lá buscar o material, é só pedir para a coordenação pessoal lá da secretaria que eles pegam para vocês. Mas, dando continuidade aí, quem acessou pelo Positivo On, você tem o quadro mágico. Este é o quadro mágico que aparece aí para vocês. O quadro mágico, ele tem essa representação que lhe lembra muito o jogo da velha, vocês estão vendo? O jogo da velha tem as suas casinhas que nós vamos preencher. Nós vamos preencher com o quê? Nós vamos preencher, olha aqui as orientações, seguindo os números de 1 a 9. Nós vamos utilizar ali números naturais de 1 a 9. Lembrando que esse tema que nós estamos estudando é o tema possibilidades, onde a gente aprende a calcular aí as quantidades de chance, de oportunidades que nós temos diante de alguma situação, diante de algum jogo, de algum sorteio e tudo mais. Tudo bem? Dando continuidade ali, então, nós temos o quadro mágico, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês todas as orientações que nós temos para seguir. Então, na primeira orientação diz o seguinte: os números 1, 6 e 8 devem estar na linha superior. Então, minha linha superior é esta aqui. E eu, obviamente, vou fazer no meu rascunho aqui o número 1, 6 e 8. E eu coloco aqui os números 1, 6 e 8. Ah, Pro, mas por que você está colocando na parte de cima? Você não está colocando dentro dos quadrinhos? Porque eu ainda não sei qual a disponibilidade desses números dentro dos quadrinhos. Então, eu vou colocar na parte de cima e depois eu vou relocando eles conforme as dicas forem aparecendo. Lembrando que eu sempre oriento vocês, vamos ver todas as dicas primeiro, depois a gente faz a atividade. Então, o que eu estou tirando ali é todas as informações que nós temos da atividade. Tudo bem? Os números 9, na segunda orientação, diz o seguinte: os números 9, 2 e 4 devem estar na linha inferior. Então, eu tenho aqui a última linha, minha linha inferior, que nós vamos ter ali os números 9, 2 e 4. Mais uma vez, fica ali do ladinho de fora, porque a gente ainda não sabe a disponibilidade deles, tá bem? Na terceira orientação diz assim: os números 9, 1 e 5 devem estar na coluna do meio. Opa, na coluna do meio eu sei que é a coluna que fica no centro, essa aqui, só que os números 9, 1 e 5, eu não sei a posição deles, então eu só vou anotar aqui os números que eu vou usar ali na coluna do meio. E o número 7 está na coluna da direita. Bom, o número 7 está na coluna da direita, mas eu não sei qual a posição do número 7 ainda. Vamos ver a próxima orientação para a gente voltar aí nessa questão do número 4, na orientação do número 4. Eu sei que o 7 vai estar nessa coluna, mas eu não sei em qual casinha que eu vou colocar o número 7 ainda. Os números 3, 8 e 4 estão na mesma coluna. Bem, os números 3... 8 e 4 estão na mesma coluna. É uma informação aí que nós vamos utilizar mais à frente. Então, voltando lá para a questão de número 4. O número 7 está na coluna da direita. Bem, se nós sabemos que essa é a coluna da direita e o número 7 ele está ali, em uma dessas 3 casinhas, porém eu não tenho certeza qual a casinha ainda, eu volto na primeira orientação que diz que 1, 6 e 8 está na linha superior. Então, se 1, 6 e 8 está aqui, automaticamente eu tenho que eliminar esta casinha. Se eu sei que o número 9, 2 e 4 está na linha inferior, mais uma vez eu eliminei a casinha da linha inferior. E eu fico então disponível apenas a casinha da coluna da direita da linha do meio, porque é a única então que pode estar ali o número 7. Tudo bem? Seguindo ainda diz assim: os números 1, 6 a 8 estão na linha superior, ok? Só que se eu prestar atenção nessa orientação da número 1 e da número 3, diz assim: o número
168, ok? O número 1 está aqui. Também o número 9, 1, 5 estão na coluna do meio. Lembra que ele disse lá? Então, se eu tenho na linha superior 168 e na número 3 eu tenho na coluna do meio também tem o número 1, automaticamente onde ficou o meu número 1? Na linha superior, na coluna do meio, certo? Seguindo a próxima orientação, tá vendo que uma dica complementa a outra, então a gente tem que estar bem atento em relação a tudo isso. Olha lá a próxima dica. Na número 2 diz assim, os números 9, 2 e 4 devem estar na linha inferior. 9, 2 e 4 na linha inferior. E também eu tenho ali, mais uma vez, na terceira orientação, os números 9, 1, 5 na coluna do meio. Volto aqui para o número 9 na coluna do meio e 9 na linha inferior. Automaticamente, onde que se enquadra meu número 9? Na coluna do meio, na linha inferior. Então, segui ali as duas orientações que estavam me dizendo em relação ao número 9, tá? E aí, nós temos, então, olha só, praticamente a coluna do meio está completa, porque está faltando apenas o número 5. Então, eu venho aqui com o número 5 e completo a coluna do meio. Tudo bem? Lembrando que para linha inferior ficou apenas o número 4 e o número 2. E para a linha superior, apenas o número 6 e o número 8. Então, se eu sigo as orientações mais uma vez, que diz ali, na última, na quinta, os números 3, 8 e 4 estão na mesma coluna. Bom, nesta coluna do meio já está completa. Na coluna da direita eu já tenho o número 7. Se são 3 casinhas, automaticamente a única coluna que eu tenho vazia ainda é 3, 8 e 4. Bom, seguindo os números da linha de cima, que eu só tenho o 6 e o 8, obviamente o número 8 vem na linha superior, na primeira casinha, né, na primeira coluna. Se é 3, 8 e 4, eu tenho aqui na linha inferior o número 4, que também está sobrando, e ele vai para a casinha da linha inferior. Então, eu já usei aqui o número 4 nas duas posições, certo? E lembrando que diz ali que são os números 3, 8 e 4. Bom, só faltou aqui o número 3. Então, na verdade, a posição ficou 8, 3, 4. Mas seguiu ali a orientação que 3, 8 e 4 estão na mesma coluna, certo? Se eu já usei o número 8, se eu já usei o número 1, então na linha superior me resta apenas o número 6. E na linha inferior me resta apenas o número 2, certo? E aí nós temos, então, completo o nosso quadro com todos os números da forma das orientações conforme eles foram passando pra gente, seguindo certinho ali a apostila, certo? Espero que todos tenham entendido, que todos tenham aí tirado as suas dúvidas, que alguns alunos não estavam conseguindo resolver essa atividade. Só que eu peço para que vocês prestem atenção em algo muito interessante que nós temos aqui agora, tá? O que eu tenho aqui para ser observado? Se você somar todos os números das linhas, se você somar todos os números das colunas, se você somar os números nas diagonais, nós teremos o mesmo resultado, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse vídeo para vocês, vou deixar vocês completarem os quadros seguindo as orientações. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente já tira a dúvida. Ou ainda, quero que vocês façam todas as somas para bater ali, tem que dar o mesmo resultado aqui, o mesmo resultado em todas as linhas, em todas as colunas e nas diagonais, tá? Descubra aí qual é esse resultado e a gente segue daqui no próximo vídeo ou na nossa próxima live, ok? Beijo para vocês e até já já.